Glória a Deus. Aleluia. Essa semana eu perguntei para o Senhor o que eu iria falar para o povo dele. E o Senhor me trouxe em 2 palavras. Que hoje o Senhor quer que nós entendamos qual que é o nosso chamado. E o porquê que ainda a bênção dele não está chegando sobre nós. O que nós estamos fazendo de errado. Que nós não estamos entendendo o mover do Senhor. E que hoje o Espírito Santo de Deus venha trazer para vocês essa libertação, essa cura, essa transformação em todas as áreas. Amém? Hoje nós vamos abrir tanto em Deuteronômio, estou igualzinho aquele irmão da internet. Oh, Jesus. Ai, misericórdia. Deuteronômio. Não estou conseguindo. Amém. Glória a Deus. 8. Aleluia, Jesus. E depois nós vamos lá em Hebreus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 8, versículo. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o Senhor. Oh, a partir do 3. Amém. Soberano e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tudo que está impedindo, Senhor, a sua palavra chegar aqui hoje, todo esse espírito de zombaria, de incredulidade, de divisão, de falta de entendimento que está trazendo aqui para o teu povo, Senhor, que está levando a mente do teu povo cativo para não entender a palavra, que hoje seja repreendido, seja anulado e seja caído por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolha. Pense nisso. Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanque d'água, com fontes que jorram nos vales e colinas, uma terra de trigo e cevada, com vinhedo, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. Uma terra onde há um alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comida até saciar, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhe deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, revela aqui a tua palavra para o teu povo. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, que eu venha diminuir, desaparecer, e que o Senhor cresça e apareça, Deus. Que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra para o coração de cada um do teu povo, que entra na mente, no coração, na alma e no entendimento deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Se o Senhor quiser operar maravilha, seja bem-vindo. Se o Senhor quiser curar, que o Senhor cura. Se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta. Mas nós precisamos da tua cura, da tua libertação, da tua salvação e da tua transformação. Pai, olha para o teu povo. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós necessitamos da tua presença. Fica conosco, Senhor. Nos guarda, nos livra e nos protege. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quem tem cadeira pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, quando eu li ela, que fala quando foi chamado de Moisés. Moisés foi chamado para fazer uma diferença e para conduzir 3 milhões de pessoas para a salvação, para uma terra que manava leite e mel.
E mesmo assim, aquelas pessoas que foram chamadas, que tiveram ali a preparação, que a viagem era para ser apenas, uns falam que é 15 dias, outros falam que é um mês, mas quando aquele povo foi saído lá de Israel, lá da cidade, aquele povo já se corrompeu ali na saída, porque eles não entenderam que Jesus já tinha mandado, que Deus já tinha mandado as pragas, que já tinha mandado até o filho do faraó, já tinha matado o filho do faraó, para que um povo fosse liberto, porque tinha mais de 430 anos que aquele povo não tinha um Deus que livrava e guardava eles, e eles mesmo assim não entenderam. Qual que está sendo a diferença hoje de mim e você sobre isso? Porque Deus nos mandou Jesus, mandou naquela cruz, naquele madeiro, se fez maldição, levou sobre ele todas as dores, todas as opressão, todas as maldições. E mesmo assim nós ainda não conseguimos ver Jesus. Nós não estamos muito diferentes daquele povo. Nós estamos andando em círculo. E hoje o Senhor quer que nós paramos de andar nesse círculo vicioso e anda na presença dele. Aleluia, porque a presença dele é boa, perfeita e agradável. A presença dele nos cura, a presença dele nos sara, a presença dele nos liberta. Verdade, mas nós não temos força para isso. Nós temos força para ir fazer tudo de errado, menos de ficar no posicionamento conforme o Senhor queira que nós ficamos. Aquele povo também era do mesmo jeito. Aquele povo o Senhor fez com que eles andassem 40 anos. E a primeira geração nenhum entrou. Nenhum entrou. Por quê? Por causa da incredulidade. É a incredulidade que nos leva a perder a salvação. Porque aquele povo, Deus tinha perdoado os bezerros de ouro, tinha perdoado tudo. Mas a incredulidade foi o que fizeram que muitos corpos ficassem lá naquele deserto. Porque eles não entenderam o que Deus estava fazendo, o que Deus estava acontecendo na vida deles. Deus preparou Moisés, foi em 3 etapas. E quando o Senhor vem com uma promessa para mim e para você, ele fala, olha, eu vou te prometer que o seu filho vai ser curado, seu marido vai ser transformado, a sua mulher vai ser transformada, eu vou abrir a porta de emprego, a sua vida vai ser próspera. Nós queremos que isso seja assim, ó. E não entendemos que tudo é um processo. Moisés teve que passar por um processo. Ele primeiro nasceu numa época que os primogênitos, os meninos, todos iam ser mortos. Como ele tinha um chamado, ele foi para dentro do palácio. Quando Deus quer nos ter um chamado, mesmo que nós não entendemos, ele nos coloca na posição que nós temos que ficar. E mesmo assim nós estamos questionando. Aleluia. E Moisés ficou 40 anos dentro daquele palácio. Dentro daquele palácio ele entendeu das melhores coisas a ciência, porque o povo egípcio era um povo muito inteligente, um povo muito culto. Então ali ele aprendeu toda a ciência necessária que tinha que ser aprendida. Quando chegou a época, venceu dele sair daquele palácio, ele estava dando uma volta. E quantas voltas ele já tinha dado, ele já tinha visto escravo morrer e nunca tinha doído nele. E no dia certo que ele tinha que sair do palácio, ele viu aquele escravo sendo apanhado, ele foi lá e matou o egípcio. E aí ele ficou com tanto medo que ele foi para o deserto. E aí começa a segunda etapa da vida de Moisés. Moisés, ele já tinha ciência, ele tinha sabedoria, mas ele não sabia lidar ainda com as ovelhas. Porque ele ia dar com 3 milhões de ovelhas, com 3 milhões de pessoas. Então não queremos, pulamos etapa. Muitas vezes nós temos as promessas, mas todas as vezes nós queremos pular etapa. Então tem que esperar o tempo, a hora e o mover de Deus, mas para isso vocês têm que estar ligados à vontade dele. E qual que é a vontade ligada que nós temos que estar à vontade dele? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele nunca falou que a vontade dele é de nos destruir. Ele não quer perder nenhuma alma. Porque se nós não tivéssemos valor para ele, ninguém daqui estaria aqui hoje. Então todos que estão aqui são promessas. Todos que estão aqui têm uma promessa e um chamado do Senhor. Por mais que você se sinta pequeno, por mais que você se sinta inferior, você tem um chamado. E você está no processo de Deus. É o processo que muda toda a história. É o processo que nos coloca no caminho correto dele.
E quando Moisés foi, que ele conheceu a esposa e se casou, ele ficou mais 40 anos no deserto cuidando das ovelhas. E aquele momento era necessário, porque ele tinha que entender como que era o solo do deserto, como que eram as coisas, o que era viver lá. E mais nenhum desse momento ele ficou brigando ou murmurando ou falando não. Até que um dia, quando Moisés entra na terceira etapa da vida dele, que é o chamado, depois de 80 anos, Moisés começou o chamado dele depois dos 80 anos. Então, quando o Senhor fala que nós temos um chamado, que nós somos escolhidos, não pensa que vai ser do dia para a noite. Porque tudo há um processo. Hoje o Senhor está me falando da questão do processo. Você tem respeitado o processo ou você tem passado por cima do processo? Se você passar por cima do processo, quem vai sofrer é você. Mas se você entender e largar de olhar as circunstâncias, e parar de olhar tudo que está dando errado e olhar para Cristo, que é o que pode mudar a sua vida, esse processo vai ser menos dolorido. E esse processo vai te trazer mais paz. E quando ele foi, estava andando no deserto, e o Senhor apareceu para ele na sarça. E ele não entendeu. Quantas vezes o Senhor tem aparecido para nós? Quantas vezes o Senhor nos chama a atenção? O Senhor fala, olha aqui para mim. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de ter um momento com você. Eu estou com saudade de você falar comigo, de você vir aqui e me chamar para uma conversa. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E nós preferimos nos sentir sozinho, preferimos nos sentir solitário, preferimos nos sentir oprimido e depressivo do que falar para o Pai, Pai, eu não estou dando conta mais. Me ajuda. Me ajuda nesse processo. Eu não estou entendendo o meu processo. Eu não estou entendendo a circunstância que está acontecendo tudinho na minha vida. Eu não estou entendendo por que está tudo bagunçado. No lugar de você não falar para o Senhor que não está entendendo, fala assim para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que aprender com todo esse processo? Qual que é o meu chamado e o que eu tenho que aprender nesse processo? Porque esse processo não pode, Senhor, me matar. Esse processo não pode me deixar parado do jeito que eu estou. Mas eu hoje, com as poucas forças que eu tenho, eu vou me abaixar, eu vou ajoelhar, eu vou pôr minha cara no pó e vou clamar ao único que pode me dar o entendimento do processo. O processo não mata crente, não. O processo põe crente mais forte. O processo nos coloca mais forte para podermos continuar conduzindo conforme temos que conduzir a nossa vida. E hoje qual que é? Como que você está conduzindo a sua vida? Você está conseguindo perdoar? Você está conseguindo liberar perdão? Você está conduzindo você fazer o que Deus manda e não querer fazer o que é do outro? Porque muitas vezes nós olhamos a vida do outro e achamos que a vida do outro é tudo mais fácil. Que a vida do outro, tudo ele leva, tudo para ele dá certo. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Mas ninguém sabe por que a grama do vizinho é mais verde. É porque ele vai lá, ele levanta, ele rega cedo, de tarde, de noite. Você tem regado a sua grama? Você tem regado a sua vida com o quê? Com o que você tem regado a sua vida? Com a inveja? Com a soberba? Com a arrogância? Ultrapassando o que o Senhor te mandou e não esperando o processo do Senhor sobre você? Porque essa questão do processo é uma coisa tão séria, irmãos. Porque ou você recebe a bênção ou então você morre. Porque o que aconteceu com aquele povo? Era para 3 milhões ter entrado. Era para ser no máximo um mês. No máximo um mês. E se tornaram 40 anos. Quantas promessas até hoje não chegou na nossa vida porque nós não estamos entendendo. Porque nós ficamos olhando lá para trás. Nós ficamos olhando o passado e vamos estar sentindo falta do pecado, lá das mentiras, da prostituição, do engano, da bebedice. E Deus está falando, você não faz mais parte disso. Lá não é o seu lugar mais.
E a gente quer, não, Senhor, mas se aquele irmão está dando certo, eu também vou fazer aquilo, porque aquilo vai dar certo para mim. Você já perguntou para o Senhor se é esse que é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu propósito? Cada um aqui tem. Mas cada um já bateu o joelho e perguntou, Senhor, eu estou no meu propósito? Ou então eu estou olhando o propósito do meu irmão e estou estagnado com o meu, e o meu está parado, porque eu me sinto muito poderoso, eu me sinto muito forte, e eu não quero ser igual, porque eu quero ser melhor. Sempre nós queremos ser melhor do que alguém. E esquecemos que nós temos que começar de pouquinho. Porque nós temos que ser um passo de cada vez. Porque se nós continuarmos correndo, feitos uns condenados, nós vamos tropeçar e vamos cair. E aquele povo foi chamado com uma promessa de uma terra linda, maravilhosa. E aquele povo não entendeu. E quando nós vamos lá para Hebreus 3, não precisa abrir não, mas pode ir. Hebreus 3:10, que o Senhor fala, por isso fiquei irada com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuide para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se desvie do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nós tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz e não endurecer o coração, como eles fizeram na rebelião, e quem foram os que se rebeliaram mesmo, depois de ter ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzido por Moisés? Até aqui. Então, se hoje o seu coração está endurecido, se você não está tendo entendimento do chamado de Deus para a sua vida, volta e pergunta, Jesus, me ajuda. Jesus, tende misericórdia de mim. Espírito Santo, olha aqui para mim, porque eu tenho olhado e tenho julgado muitas pessoas e tenho querido aquilo que não é meu. Aquilo que não é meu, eu tenho olhado com os olhos bons. E aquilo que o Senhor me deu, eu tenho desprezado. Então que hoje nós mudamos, investimos. Nós deixamos o que o Senhor deu para o outro lá, porque cada um vai dar conta, e pegamos o que o Senhor nos preparou para nós e fazemos tudo com excelência. Tudo com excelência. Oi? Ah, sim, claro, vou chegar lá. E aí, o que acontece? Que nós sejamos as pessoas diferentes. Hoje, o Senhor sonda o nosso coração. Que essa incredulidade que tenha nos atrapalhado a servir Ele em espírito e em verdade, a amar o nosso próximo, a buscar Deus em verdade, que hoje venha cair por terra toda a dureza, toda a incredulidade, porque a incredulidade nos mata. A incredulidade não deixa nós chegarmos aonde nós temos que chegar. E para isso nós precisamos sondar o nosso coração e pararmos de olhar para a vida dos nossos irmãos. Porque olhar para o próximo, somente nós temos que olhar com os olhos de misericórdia e pedir para que a luz chegue para ele. Mas não com condenação, não com inveja, não com soberba, não com arrogância e muito menos com prepotência. Porque a palavra aí fala que nós temos que advertir os irmãos todos os dias. Todos os dias nós temos que olhar para nós. Todos os dias nós temos que morrer. Todos os dias nós temos que falar, Senhor, nos perdoa. Senhor, se o meu coração endureceu em algum momento, se eu desviei da sua presença, se eu desviei do seu querer, me perdoa, Senhor. Mas me conduz para a terra que o Senhor tem prometido para mim. Eu quero parar de olhar para a vida do meu irmão, se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. É Ele o Senhor. Mas eu quero mudança. Eu quero transformação.
Eu quero que o Senhor hoje entre no meu coração e arranca toda soberba, arranca toda inveja, arranca toda maldição. Tudo que foi lançado hoje eu te dou liberdade. Liberdade para o Senhor vir fazer. Porque nós só vamos ser mudados quando nós chamarmos o Senhor. Quando nós pedirmos o Senhor. E quando aquele povo andou, que até o próprio Moisés, que tinha um chamado, mas por um momento ele irou. Porque imagina você conduzindo 3 milhões de pessoas. Aquele povo tudo reclamando. Aquele povo tudo blasfemando. Aquele povo, tudo que Deus fazia, eles não viam graça em nada. Eles não achavam que nada, Deus estava fazendo nada. Que quando eles eram escravos, eles estavam sendo melhor. Como que poderia ser melhor? Você escravo, sendo chicoteado, sem salário, sem dignidade, e Deus vai lá e te arranca de todo o sofrimento, de toda opressão, de toda humilhação, e fala, vamos, eu sou contigo, suas roupas não vai rasgar, sua sandália não vai gastar, vai ter uma nuvem que vai te guardar de dia, uma nuvem de fogo que vai te esquentar, se você cansar, eu vou mandar codorna, se você tiver sede, eu vou mandar água, e mesmo assim a incredulidade estava no coração deles. E a mesma coisa é comigo e com você hoje. Nós temos uma casa, mesmo que seja de aluguel, nós temos um arroz, um feijão para comer, e mesmo assim nós reclamamos o tempo todo. Mesmo assim nós blasfemamos o tempo todo. Mesmo assim nós não olhamos e não conseguimos ter um coração grato e ver o cuidado de Deus sobre nós. Que hoje nós venhamos reconhecer o zelo dele. Porque nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana e ninguém zomba. Daqui, ó. Ele sonda o coração. E ele falou por causa da incredulidade e da dureza do coração de vocês. Vocês não entrarão no meu descanso. E ele tem para nós a descanso, é o melhor. E daquele povo, porque aquele povo fez com que Moisés ficasse tão irado que nem ele entrou na terra prometida. Por culpa, porque ele também não vigiou e irou. Deus falou, vai lá e bate devagar na rocha. E ele foi lá e bateu 2 vezes. E o Senhor fala, filho, não vai para lá, porque senão você vai machucar. Se você for, você vai morrer. E nós continuamos indo e Deus está falando, volta. Volta que ainda é tempo. Volta que eu mandei meu filho, Jesus Cristo, foi para te salvar, foi para te libertar. Vamos lá, volta, arrepende, porque ainda há fôlego de vida, se tem fôlego de vida ainda há chance. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E por causa daquilo que Moisés foi lá e bateu na rocha 2 vezes, ele só viu a terra, mas ele não entrou. O único que entrou foi Arão e Caleb e Josué, Caleb e Josué, os únicos 2 que entraram. E aquela segunda geração, que na Bíblia não relata o tanto, mas foram milhares de pessoas. Então que hoje nós buscamos a entrar na terra prometida que o papai preparou para mim e para você. Cada um tem a sua terra prometida. Cada um tem o seu lugar ao sol. Cada um, porque a palavra é muito clara. O sol nasce por justo e por injusto. Mas quem come, aí fica debaixo da sombra, é aquele que vai lá e planta a sua árvore. Aleluia. A árvore. Você tem que plantar a sua árvore. Você tem que cuidar da sua árvore. Você tem que adubar a sua árvore. Você tem que regar a sua árvore para que dê frutos. E o que é a sua árvore? É a sua mente, é o seu corpo, é os seus atos. Quais são os seus atos? Quais? Porque o Deus hoje está me questionando. Para de olhar a vida do próximo. Porque a palavra fala muito clara, se examinar a si mesmo. Você tem examinado mais a vida do seu irmão do que a sua. E daí a sua vida está toda parada, toda bagunçada, e você fala, Deus, o Senhor não está comigo? Por que a minha vida está assim? Por que está tudo bagunçado comigo? Porque você se auto-justifica, você faz tudo na força do seu braço
e você não entende que quem pode mudar e transformar a sua vida se chama Jesus Cristo. É só Jesus. Porque bom aqui ninguém é. Ninguém é bom. Bom é o Pai. Glória a Deus. Que mandou Jesus, saiu da glória dele e veio por mim e por você. E muitas vezes nós nos achamos tão bons, mas tão bons, que nós oramos para Deus matar um punhado, alejar 3 punhados e deixar de cama mais 5 punhados. Porque nós sentimos os todos poderosos, os amadinhos do Senhor, os queridinhos. E esquecemos que todos são filhos. Todos nós somos filhos. E Deus pega cada um e educa cada um do jeito necessário que tem que ser educado. Porque Ele é nosso Pai. E Ele não castiga, Ele educa. Ele educa. Se nós temos que ser educado por Senhor, dê glória a Deus. Porque é a chance que nós temos ainda de descansar lá no seio de Abraão. Então nós temos que fazer essa jornada. Hoje está sendo um dia pesado aqui, ó, porque só eu e Deus sabem o tanto que o clima está pesado. Está muito pesado aqui. Então que hoje nós viemos buscar a presença genuína do Senhor. Que hoje nós viemos entender que o nosso querer não prevalece em nada. Em nada. E o nosso jeitinho de querer dar jeito nas coisas e querer jogar pragas, ficar com inveja, falar amaldiçoar o seu irmão, só traz tristeza e atraso para a sua vida. Porque põe na sua cabeça, tudo que plantares você é obrigado a colher. E se hoje você está colhendo coisas ruins, é porque lá no passado você plantou coisa ruim. Porque se você tivesse plantado coisa boa, você estava recebendo coisa boa. Porque não é porque você levantou a mão, aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados. Imediatamente. Mas a colheita vem. A colheita vem. Então, a partir de hoje, tenha cuidado com o que você vai plantar. A partir de hoje, cuidado com as suas plantações. Porque Jesus perdoa. Mas você é obrigado a colher. A colher. Então que hoje nós venhamos plantar perdão, amor, venha plantar empatia pelo próximo. Que hoje nós venhamos fazer a diferença. Começamos por dentro para dentro de nós. É verdade. É dentro de nós que nós temos que começar essa plantação. Se o nosso coração não consegue perdoar, Senhor, me ajuda a liberar perdão. É verdade. Se o nosso coração é cheio de senso de justiça própria, Senhor, arranca isso de mim, que o Senhor venha ser a minha justiça. Se o nosso coração é enganador, é mentiroso, é invejoso, é soberbo, Senhor, arranca isso de mim. Senhor, porque eu estou vendo todo mundo me tacando pedra. Eu estou vendo todo mundo me sentenciando. Mas eu não tenho o direito de tacar pedra e nem sentenciar ninguém. Porque o Senhor, que é o Senhor, fala que veio para salvar. Quem sou eu para julgar, condenar ou sentenciar o meu irmão? Senhor, que hoje o Senhor venha me dar mais amor. Me dá amor, porque o único que pode fazer isso para mim é o Senhor. Que eu venha ser cheia de amor, que eu venha olhar aquele que está me perseguindo e falar, Senhor, que a tua luz chegue nele como o dia chegou em mim. Porque todos os dias eu necessito que a tua luz, o teu perdão, o teu amor esteja sobre mim. E eu não consigo ver isso e fico com o coração preso no passado. Que hoje o passado todo seja apagado. E que hoje comece uma nova história na vida de cada um. Uma história de amor, uma história de perdão, uma história de libertação, uma história que a luz do Senhor entre na sua vida. Glória a Deus. Que a paz do Senhor entre sobre cada um de vocês. Que vocês não percam essa oportunidade de estar rasgando o coração para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, mas hoje eu estou te pedindo que o Senhor olhe para mim. Me dê mais uma chance para eu ser melhor, mas para isso eu preciso da sua presença. Para isso eu preciso do teu bendito Espírito Santo que me conduz. Então que o Senhor hoje venha ter misericórdia de nós, do teu povo, Senhor.
E venha, Senhor, com as tuas mãos fortes e poderosas. E venha nos livrar, nos guardar e nos proteger. Em nome de Jesus. Amém?